Vamos lá, eu me chamo Fernando, sou professor da Secretaria de Educação do Estado do Goiás, da Coordenação Regional de Formosa. Estou gravando essa aula aqui sobre modelos atômicos para as turmas do primeiro ano do ensino médio. Vou compartilhar minha tela aqui, onde vou mostrar alguns slides para a fim de começarmos a nossa aula. Beleza. Modelos atômicos e características dos átomos. O objetivo da aula de hoje, então, é conhecer um pouco sobre os primeiros modelos atômicos que temos relatados na história e na história da ciência, e as principais características, tanto desses modelos, como as principais características do átomo, como conhecemos hoje. Eu inicio aqui falando do primeiro modelo, da primeira teoria atômica, digamos assim, que temos relato. Apesar de o átomo ser um tema, um tópico de discussão desde o tempo da Grécia Antiga, com os filósofos chamados atomistas, mais especificamente Demócrito e Leucipo, é atribuída a John Dalton a primeira teoria atômica que a gente tem na ciência. Dalton, ele voltou às ideias desses filósofos em que diziam que existia uma partícula fundamental que compunha todas as coisas do universo. Então, o que é que consistiu o modelo atômico de John Dalton, que era um cientista inglês que viveu ali entre o século XVIII e o século XIX? Como a figura está representando aqui, nessa bola, uh, o, o átomo, ele então seria uma espécie de esfera maciça, indivisível e indestrutível, o qual poderia existir diversos tipos dessa esfera. E aí, os átomos de um mesmo elemento teriam a sua esfera e suas características de massa e propriedades idênticas. E aí, através dessa teoria do Dalton, a gente pôde chegar também à ideia de como que os compostos eram formados, né? Eles seriam criados, então, a partir da combinação de um ou mais tipos de átomos. Então, poderiam ser átomos do mesmo tipo se combinando, ou átomos de diferentes tipos se combinando, formando os diferentes compostos que a gente possui na Terra. E a gente começou a ter também a primeira ideia do que é uma reação química. Seria o rearranjo de átomos no espaço. Aqui está, então, uma figura em que demonstraria basicamente como que é esse modelo atômico proposto por Dalton, uma esfera maciça que seria indestrutível e indivisível. Esse modelo ficou conhecido como modelo da bola de bilhar, por se assemelhar a uma bola de bilhar. Ainda no século XIX, a gente tem a introdução de novas ideias ao modelo de átomo através do cientista Joseph John Thomson. E essas ideias surgiram a partir de um experimento que ele realizou em um tubo de raios catódicos, uma tecnologia que estava sendo desenvolvida à época e que ele observou, como a figura está mostrando aqui, que ao ser emitido um feixe luminoso dentro desse tubo e ao aplicar aqui uma diferença de potencial em uma determinada região desse tubo, ou seja, ao aplicar aqui um campo elétrico, esse feixe ele era atraído para o polo positivo, repelido do polo negativo. Se invertesse os polos, ou seja, o polo positivo ficasse ali na parte de cima e o negativo na parte de baixo, o feixe era atraído para cima. Essa percepção sobre esse material que estava jogando esse feixe de luz levantou ideias importantes em Thomson e ele conseguiu conceber algumas ideias importantes a respeito do átomo. Primeiro, com esse experimento, ele conseguiu concluir que o átomo, na verdade, era divisível.
né? Se havia feixes que estavam sendo atraídos, outros feixes que estavam sendo repelidos, e que estava se originando ali uma nova característica, ele conseguiu concluir que o átomo era divisível, que o átomo era composto por partículas carregadas negativamente, que são as que dão origem aos raios catódicos, que são justamente esses raios, esse feixe que ele observou no experimento, e que o átomo, como um todo, ele era neutro, pois mas possuía uma região predominantemente positiva, né? Ele como um todo é neutro, ele possuía uma região predominantemente positiva, mas possuía ali cargas elétricas negativas dispersas pontualmente, exatamente como está sendo mostrado nessa figura aqui. Pelo desenho e pela época, se assemelhou muito a esse modelo de Thomson a um pudim de passas, por isso o modelo é conhecido como modelo atômico de pudim de passas. O modelo de Thomson ficou conhecido, então, como modelo de pudim de passas. Esse experimento, então, com um tubo de raios catódicos, foi muito importante para o descobrimento, principalmente, da natureza elétrica da matéria, né? Porque, através desse experimento, a gente conseguiu perceber que o átomo possuía elétrons, possuía carga negativa. Ok. Passado um tempo, a gente tem as contribuições de Ernest Rutherford. Rutherford, ele, através de um outro experimento, que acabou ficando uma lâmina fina de ouro e um material radioativo, exatamente como está sendo descrito aqui nessa animação. Rutherford, ele conseguiu nos dizer, ele conseguiu descobrir, ele conseguiu inferir sobre a partir desse experimento, algumas outras coisas importantes. Então, descrevendo basicamente o experimento. Ele pegou um material radioativo, esse material radioativo sabia que ele emitiria partículas, essas partículas são partículas alfas. Partículas alfas era de conhecimento que eram partículas carregadas positivamente, então eram partículas positivas. E aí, o que ele conseguiu relatar, o que ele conseguiu observar é que, quando esse feixe de partículas alfas era emitido por esse material radioativo contra essa lâmina de ouro, uma grande quantidade de partículas alfa atravessava o material, a lâmina de ouro, outra quantidade batia e era desviada, outra quantidade batia e voltava. Essa região que está aqui em volta, né, da lâmina de ouro, como o experimento está mostrando, era um detector, né? E aí por isso que ele conseguiu perceber que algumas partículas passavam direto, outras eram desviadas e outras simplesmente voltavam. Com isso, o Rutherford conseguiu concluir que o átomo é composto em sua maioria por espaços vazios, que existe uma região no átomo mais densa, onde se localiza a maior parte da sua massa, essa região seria o núcleo, e que no núcleo do átomo existem partículas carregadas positivamente que repelem as partículas alfas que estavam bombardeando. Então, quando acontecia o desvio, na verdade isso acontecia porque lá no núcleo do átomo, essas partículas alfas que eram positivas estavam sendo repelidas por outras partículas que estão no núcleo do átomo que também são positivas. O Rutherford então elaborou o seu modelo atômico, que é parecido com o que esse desenho está sendo mostrado, e pela semelhança também com o modelo planetário dos planetas que a gente tem, esse modelo atômico ficou conhecido como modelo planetário para o átomo. Mas em 1932, e depois de outras teorias atômicas já terem surgido na história, como em outro momento das nossas aulas vai ser dito, houve outros modelos atômicos que, inclusive, foi evoluído até a gente chegar ao modelo quântico para o átomo que a gente tem hoje, que é o que a gente utiliza para explicar, basicamente, quase todos os fenômenos que a gente tem na nossa natureza. Mas, em 1932, aconteceu uma situação importante, porque, através desse cientista aqui, Chadwick, foi descoberto o nêutron. E o nêutron
seria uma partícula que compunha o núcleo do átomo, e junto com o próton, eles formariam, então, as partículas fundamentais do átomo, e o núcleo, então, seria formado por nêutrons e prótons, enquanto que o átomo teria, então, uma outra região externa ao núcleo, que seria a eletrosfera, justamente aonde está situado os elétrons. Esse modelo, então, portanto, é o modelo que a gente mais utiliza na ciência do ensino básico para explicar os fenômenos da natureza. E aí, algumas características sobre esse modelo são importantes que a gente vai relatar agora. Com as descobertas dos últimos tempos, nosso conhecimento sobre o átomo se expandiu e, assim, fomos capazes de descrevê-lo com bem mais precisão. Vamos compilar alguns conceitos relativos ao átomo agora. O átomo ele é dividido em duas regiões, portanto, núcleo e eletrosfera, em que no núcleo estão os prótons e os nêutrons, na eletrosfera estão os elétrons. O próton é uma partícula carregada positivamente que possui carga relativa igual a mais um, enquanto que o nêutron é uma partícula neutra, possui carga zero. O elétron é uma partícula carregada negativamente com carga relativa menos um. Prótons e elétrons se equivalem e se anulam. A massa de um próton e a massa de nêutron são iguais, a massa relativa é igual a 1, enquanto que a massa de um elétron é muito, muito menor do que a massa de um próton e de um nêutron. Por isso, a maior parte da massa do átomo está localizada no núcleo, e quando a gente tem um átomo neutro, isso significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ok. A gente representa, então, um elemento químico E qualquer, um E aqui está significando um elemento genérico. A gente representa um elemento E qualquer dessa forma, utilizando um número em cima, um número embaixo, que estão representados por duas letras aqui, A e Z, em que A significa número de massa, Z significa número atômico. O número atômico nada mais é do que o número de prótons do átomo, que, que no caso, quando a gente tem um átomo neutro, também significa número de elétrons. Já o número de massa, A, ele significa a somatória entre o número de prótons e o número de nêutrons. Então, a gente pode dizer que A é igual a prótons mais nêutrons, ou simplesmente que A é igual a Z mais N, uma vez que Z significa justamente o número de prótons. Ok? Essas são algumas informações importantes sobre o átomo. Era basicamente isso que eu queria compartilhar hoje. Eu espero que todos tenham entendido e que tenha ficado claro as explicações.